Boa tarde, queridos amados, queridas amadas do Senhor, a Igreja de Cristo Jesus, sendo aqui o sal e luz nesta terra maravilhosa, que foi a ordenança que Jesus nos diz e que um dia Ele citou tudo isso nas bem-aventuranças. E que daqui uns dias nós vamos refletir sobre esse maravilhoso texto, as bem-aventuranças. E no dia de hoje nós vamos refletir num versículo só, mas que ele é tão profundo, que tem tantas verdades sobre nós mesmos, que muitas vezes na nossa sabedoria limitada, humana, nós não conseguimos alcançar, atingir a profundidade da palavra de Deus. Por isso que precisamos sempre pedir ao Espírito Santo que nos guie, que nos dirija, que nos abra entendimento, que nos dê a sua sabedoria para podermos mergulhar nessas águas profundas que é a verdade. Quando Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. E nesse texto a gente vai avaliar o que é ter essa vida com Deus, o que nós recebemos de Deus nessa vida tão maravilhosa já aqui na terra, terrena. Então, em 2 João 1, versículo 3, ele diz assim: seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida, para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Então, o que nós estamos vendo aqui? O apóstolo Pedro está dizendo com muita propriedade e autoridade. Ele diz assim: nós somos eleitos por Deus. Ele nos elegeu. Não fomos nós que buscamos a Deus, não fomos nós que fomos atrás de Deus. Nós nunca escolhemos Ele, porque a nossa carne é inimiga das coisas do Senhor e da vida com Deus, como diz em Tiago. Mas ele diz aqui que nós temos a certeza da nossa eleição. Deus nos elegeu. Na verdade, Ele deu essa eleição a todos, mas Ele sabe que muitos irão resistir, irão rejeitar, não irão aceitar. Então Ele dizendo para nós, aqueles que já foram convocados para essa eleição, que o coração foi aberto para Cristo Jesus, aceitou Ele como Senhor e Salvador. Então Ele diz assim: o seu divino poder. Então nós recebemos de Cristo o seu divino poder. Ele está dizendo aqui: o seu divino poder nos deu. Então nós temos que ter a consciência que o divino poder de Deus está sobre nós e em nós. Através de quem? Pelo Espírito Santo, porque Ele nos tem dado essa vida que habita em nós hoje, interior. E ele prossegue: deu tudo o que necessitamos para a vida, nossa vida no dia a dia, e para essa vida interior que precisamos, e para a piedade. Então, essa vida que nós encontramos em Cristo é uma vida interior, de mudança, de transformação, de renovação todos os dias. E isso nós só conseguimos com o seu divino poder, que ele cita aqui que deu tudo o que necessitamos. Porque nós nunca vamos conseguir seguir a Deus, viver com Deus, estar com Deus sem esse poder divino que deu toda essa possibilidade para nós. Porque, volto a dizer, a carne é inimiga de Deus. Ela nunca vai desejar estar com Deus e querer estar com Deus. E Deus nunca está com a carne. Por isso que Ele precisa derramar em nós o seu divino poder, que deu tudo o que necessitamos para isso, para termos essa vida com Ele. E também Ele diz: para o meio da piedade e por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, por que Ele cita aqui a piedade? Porque se nós tivermos o Espírito Santo trabalhando em nós constantemente, nós vamos nos tornar uma pessoa piedosa.
nós vamos ver que o nosso próximo, o nosso irmão, a nossa família, nossos familiares têm defeito, assim como eu e você temos, como todos nós temos. O único que foi perfeito foi Cristo Jesus, e Ele é até o dia de hoje. Mas como homem, Ele foi o único perfeito ser humano que pisou nessa terra e que viveu aqui sem pecar. E nós precisamos ter esse divino poder dele para podermos ser piedosos. E essa piedade vai nos trazer o conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória. Olha que maravilha! Deus é glória, Deus é luz, Deus é vida. E tudo para a glória de Deus é o poder de todas as coisas, para todas as coisas está nele. Então Ele está nos chamando, através dessa piedade maravilhosa que Ele tem de nós e teve por nós, de sermos participantes, conhecer aquele que nos chamou. Porque Ele teve misericórdia de nós, Ele teve compaixão de nós, Ele estendeu a mão para nós, para nos transformarmos hoje e sermos adotados filhos de Deus por intermédio de Cristo Jesus. Então Ele deu tudo o que nós precisamos, tudo que nós necessitamos de entendimento para essa vida de piedade e ter o pleno conhecimento de quem nos chamou para viver a glória e a virtude de Deus. E o que a gente faz agora? Uma reflexão sobre nossa vida e sobre a verdade desse versículo. A história humana tem sido basicamente sobre poder, né? Muitas pessoas dizem: você quer conhecer uma pessoa, dê um poder para ela, que você vai ver como ela se revela, você vai ver como ela age, você vai ver como ela reage. E antigamente, né, sempre nós passamos os ciclos das eras do poder. Primeiro é o poder vindo diretamente do trabalho do homem. O homem cria, o homem levanta, o homem constrói, o homem exerce, o homem conclui. Depois veio pelo vapor, né? Depois veio pelo nuclear. Então temos várias mudanças dessa forma de poder. Mas o que parece não ter força é a força de vontade. Então o que acontece? Nós precisamos ter força de vontade para podermos fazer as coisas. E você vê que esses homens lá atrás, sobre a força humana, eles trabalharam diretamente na força para exercer um trabalho humano. Depois veio a força do vapor. Depois veio a força nuclear. Mas o que parecemos não ter é o poder da força de vontade. Muitas vezes a gente para no meio do caminho. Por isso que esse versículo relata para nós que Jesus nos deu tudo que a gente precisa. E o que a gente precisa? Nós precisamos ter Ele em nossa vida constantemente como aquele que nos instrui. Porque Ele diz: dou tudo o que vocês necessitam para uma vida de piedade. Então essa vida de piedade é perceber que nós não podemos fazer nada. E realmente não adianta a gente lutar pela nossa força. Nós precisamos de Deus que luta por nós. Os seres humanos, eles são capazes de aproveitar os poderes da natureza, mas eles não conseguem controlar a si mesmo. O ser humano não tem controle. E a boa notícia é que nós servimos a um Deus que nos dá todos os poderes que nós precisamos para viver uma vida com Cristo, que é essa vida de piedade que Ele está dizendo. É essa vida onde nós vamos ter o conhecimento daquele que nos chamou das trevas para a glória e para a sua virtude. Então nós precisamos de Deus para ter uma vida cristã. Sozinho você não vai conseguir. Você vai ser apenas um religioso. Algumas pessoas dizem que é difícil ser cristão, mas eu discordo disso.
É difícil quando você quer fazer tudo sozinho. Quando você não aceita o Espírito Santo, quando você não recebe o seu divino poder, quando pensamos que não necessitamos dele, não precisamos da piedade, não precisamos da misericórdia, não precisamos da compaixão de Deus, não precisamos conhecer a sua glória e nem a sua virtude. O orgulho nos afasta de sermos cristãos verdadeiros. Eu não acho que é difícil, eu diria que é impossível. Se não fosse o Espírito Santo habitar em nós, não é só difícil, é impossível. Porque o poder do Espírito Santo é que vai gerar a nova construção de mente. Como diz em Romanos 12:2, renovação, transformai-vos, sejam renovados pela vossa mente. A gente costuma dizer que quando uma pessoa se torna cristã, o seu coração vira um campo de batalha. Sim, com certeza, porque o Espírito Santo quer fazer a obra dele dentro dessa vida. A carne, por hora, já está velha lá dentro, fazendo as obras dela naquela vida. E o Espírito Santo tem que varrer toda a sujeira que está dentro dessa vida. Ele quer pôr ordem dentro dessa vida. E tem até um versículo lindo que diz que quando o Espírito Santo entra, ele deixa a casa limpa, varrida e organizada. Só que ela não pode ficar vazia. Nós já citamos isso em áudios anteriores. Senão aquele dono de antigamente anda por aí, depois que ele saiu dessa casa, que o Espírito Santo entrou, volta lá e vê ela vazia, ele vem com um monte de agente junto. Então nós não podemos, de jeito nenhum, pensar que nós vamos vencer sozinhos. No momento em que colocamos a nossa fé em Jesus, entregamos a nossa vida em uma batalha. Porque é Ele que vai tomar conta da carne agora, porque Ele tem poder. Ela nos usa como instrumento dela para o seu bel prazer. Mas Jesus, o teu Santo Espírito, vai fazer mortificar as obras da carne. Nós temos um adversário, não podemos esquecer, Satanás. E é um oponente, ele é, e muito ainda, um inimigo que nós sabemos que ele não descansa, nem de dia e nem de noite. E em Efésios diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas espírito e potestade das regiões celestiais. Aquele que brigou com Deus, aquele que queria ser igual a Deus, seja foi um anjo de um alto escalão no céu, seja o nome dele Lúcifer, seja Satanás, ele se rebelou até contra Deus. Agora imagina contra nós, o que ele não vai fazer. E naquela rebelião, ele levou 1/3 de anjos junto com ele. Anjos caídos, que hoje são os demônios, que andam atormentando as vidas. E esses anjos caídos estão ao nosso derredor. Como a palavra diz, que eles são como leões, rugindo ao nosso derredor, procurando alguém para dragar, para destruir. Então nós não podemos brincar com a nossa vida. Nós precisamos saber quem é o dono da nossa vida, principalmente da nossa vida espiritual. Se é a nossa carne, a dominadora e dominante, ou se é Cristo Jesus, o dominador e dominante. Mas nós não precisamos nos preocupar, porque nós servimos a um Deus que tem todo o poder sobre todas as ações de Satanás. E Jesus disse que ele recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. Então ele manda nos céus e ele manda na terra. E todo o poder que precisamos para a vida cristã está disponível a nós, através de Jesus. Então o que nós vamos entender aqui? Nesse relato desse versículo que nós acabamos de refletir. Que nós temos que ter a consciência que depois que nós nos entregamos a nosso Senhor, o seu poder divino é tudo para nós. E nós nunca podemos esquecer da verdade que acontece na nossa mente quando a gente recebe a Cristo como nosso Salvador, que muitas vezes nós não conseguimos perceber o que é que essa ação maravilhosa de viver com Deus faz.
Então, o que nós vamos perceber aqui nessa reflexão agora da nossa vida debaixo do sol como seres humanos normais e o que nós recebemos de Deus, que é esse versículo número 3. Deus habita em nós, correto? Como ele diz na palavra, somos templos do Espírito Santo, a casa dele. E o que acontece com a nossa casa física quando tem pessoas lá dentro? O normal é que haja intimidade um com o outro, porque levanta junto, almoça junto e deita junto. Família. Há uma comunhão. Então, o primeiro lugar quando Deus habita dentro de nós, é esse mesmo procedimento que nós vamos ter com Ele. Intimidade e comunhão. Por quê? Porque uma hora nós estaremos lendo a palavra de Deus, aprendendo tudo com Ele. Como eu sempre vou falar aqui, vocês sempre vão ouvir eu dizer que é o modelo novo de vida, de se comportar, de agir, de reagir, de escolher, de ação, de reação. É a palavra de Deus, o manual para a nossa vida. Como ter uma vida rica, feliz e plena, é a palavra. E nessa momentos que nós temos com Deus, porque Ele mora junto conosco, vai dar para nós a oportunidade de nós termos uma intimidade com Ele, porque nós vamos conversar com Ele todos os dias, porque Ele habita em nós. Essa intimidade vai nos levar a uma comunhão. E quando você tem a comunhão com uma pessoa, ela já faz parte da tua vida. É no cotidiano, é no diário. Então nós vamos receber desse novo dono, não hóspede, da nossa casa interior. Nós vamos receber dele, que é toda essa plenitude, todo esse poder maravilhoso, divino, que é o seu tratamento, como ele nos trata, como ele cuida de nós, por causa dessa intimidade e dessa comunhão, porque ele mora na nossa casa. Então nós vamos receber de Deus para o nosso interior, primeira coisa que ele vai pôr, o amor, a paz e a alegria. Então essas três situações maravilhosas, a nossa alma vai vivenciar, vai receber e vai viver. E ela vai ser alimentada por esse hóspede, dessa comunhão que ela tem. Então a presença de Deus sempre vai nos encher de amor, de paz e de alegria, porque nós estamos recebendo o que Ele é, o que Ele tem, o que Ele nos passa a dar diariamente por termos essa comunhão, essa intimidade com Ele. Segundo ponto, o que acontece na nossa vida quando nós temos essa intimidade e essa comunhão com Cristo? Nós começamos a ver como Ele se comporta pela palavra. Aí entra o caráter de Deus, entra o caráter, quem Ele é na verdade. Ele é o Deus, o nosso Senhor, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então fizemos dele o nosso Senhor. Ele é o justo juiz. Ele é fiel. A fidelidade dele não falta em nossa vida. Ele é misericordioso conosco. Ele tem compaixão de nós. Ele é longâmino para com a nossa vida e ele é justiça. Então, olha o que o caráter de Deus, a respeito de Deus, que nós começamos a conhecer quando nós lemos a palavra, quando nós conversamos com Ele, não só em oração, mas conversar mesmo. Como você pega duas cadeiras, você senta em uma e põe outra pessoa lá sentada. Só que daí não vai sentar ninguém, vai sentar o Senhor. Pai, senta aqui, vamos conversar. E você começa a conversar. E Ele começa a falar dentro da tua mente, dentro do teu interior. E Ele vai exercer a justiça, Ele vai exercer a misericórdia, Ele vai exercer a justiça, a compaixão, a longanimidade, principalmente, porque se Ele não fosse longâmino, nós não conseguiríamos estar com Ele. Porque Ele sabe que Ele tem que trabalhar muito nessa nossa mente.
para que nós possamos ser transformados e ter uma forma hoje. Porque nós citamos em outros áudios nossos, outra reflexão, que nós fomos deformados pelo pecado, sem forma, vazio, e Deus agora está nos dando uma forma, um formato, está nos preenchendo, está nos enchendo na plenitude do Teu Santo Espírito. Então, o caráter de Deus faz isso em nossa vida. Ele nos qualifica através do Teu Santo Espírito. E o que nós recebemos do Seu reino? Agora nós vamos entrar na nossa vida terrena. Agora nós vamos entrar no nosso dia a dia. O que Ele dá para nós desse reino? Que hoje nós somos parte desse reino, família de Deus, adotados por Cristo Jesus. Nós recebemos do Seu reino toda a providência, nós recebemos toda a provisão, nós recebemos toda a proteção, nós recebemos o sustento do nosso corpo físico para podermos trabalhar, a força, o vigor para cumprir o nosso tempo enquanto estivermos nessa terra. Então, olha que coisa maravilhosa como esses 3 pilares, é esse versículo que nós acabamos de refletir. Quando nós recebemos tudo, essa plenitude do Espírito Santo que nos controla a termos o divino poder tratando em nós, cuidando de nós. Então, Ele nos dá a intimidade com Ele, Ele dá para nós essa legalidade, Ele é conivente com essa intimidade, Ele é conivente com essa comunhão. Então, como nós recebemos esse tratamento tão bom dessa pessoa do Espírito Santo, que é maravilhosa, e Ele nos trata com amor, com paz e com alegria. E na maneira que Deus procede na nossa vida, Ele vai ser o nosso Senhor, o justo juiz. Ele é fiel, vai nos tratar com fidelidade, não vai nos abandonar no meio do caminho. Ele tem compaixão, Ele tem misericórdia, Ele tem longanimidade e justiça. E olha debaixo do sol com quem estamos andando, por isso que nós não temos que nos preocupar. Esse tempo está difícil, mas desde o início da criação do mundo o homem passa por problemas, o homem passa por situações, não é a primeira vez que o homem passa isso. Já passaram várias guerras, fome, luta, e essa é uma pandemia invisível, uma doença, mas todo mundo está vendo os seus efeitos. E o que Ele garante para nós? Que nós teremos a providência dEle. Ele está entrando em ação em nossa vida, Ele está vendo, Ele está dando a provisão, que é a presença dEle, Ele está dando a proteção, Ele está dando sustento financeiro e o sustento físico, está nos dando força e vigor para podermos cumprir o nosso tempo aqui embaixo. Então, é desnecessário nós sofrermos. Nós ficarmos preocupados, angustiados, o que vai ser, o que vai acontecer, como é que as coisas vão se organizar, o que vai ser o amanhã, não importa. O que importa é que nós estamos debaixo desse reino. Esse reino sempre vai nos guardar, sempre vai nos proteger, sempre vai nos manter íntegro, de pé, porque hoje nós não somos mais moradores dessa terra. Como Jesus disse na sua última oração, em João 17, quando ele pede para o Pai: Pai, cuida deles, cuida daqueles que o Senhor me deu, que está nas tuas mãos. Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo, que é os discípulos. E eu vou para ti, e não deixe eles sozinhos, para que nenhum se perca. Então nós temos, amados, um Deus invisível, mas Ele é presente em nossa vida. E se Ele habita dentro de cada um de nós, se Ele habita em você, Ele está cuidando de você.
E como que você vai perceber os cuidados de Deus na tua vida? Com a comunhão e a intimidade que você tem com Ele. E a pessoa dele vai te dar primeiro amor, paz e alegria no seu interior. Porque Satanás, aquele que quer nos destruir, a primeira coisa que ele quer tirar é essas 3 coisas: amor, paz e alegria. Ele quer que você fique indiferente às pessoas, ele coloca o orgulho e o ego. Ele coloca aflições no seu coração para você perder a paz. E coloca o medo para você viver atormentado. E ele tira toda a tua alegria, porque ele só coloca problemas na tua vida. Então nós precisamos amadurecer. Nós precisamos crer no nosso Senhor. E como que nós vamos crer? Pois o primeiro trabalho que ele faz em nós é dentro de nós. Quando ele habita em nós, ele faz a faxina na casa. Ele tira o medo, ele tira o ego, ele tira o orgulho. E essa vida que nós temos com Cristo, nós só conseguimos com Ele. É impossível nós sermos frequentadores de igreja, fazemos parte de estudo bíblico, oração, louvor, o dia inteirinho. Participamos do que é de Deus. Mas se Ele não habitar dentro de nós, não adianta nada. São só religiosidade. É um perigo a gente se perder dentro da própria igreja, porque estaremos apenas fazendo obras, estamos apenas participando, que nem um clube de campo, né? Um clube, você vai na piscina, você joga tênis, você joga tudo, mas você é dono do clube? Não, você é sócio. Você tem apenas uma pequena parte ali. Há muitos sócios ali. Então você não é o proprietário total. E é assim que Satanás faz na nossa vida. Ele sabe que tem um dono, mas quando essa casa está vazia, ele é o proprietário parcial. E nesse proprietário parcial ele já faz um estrago tremendo. Porque ele sabe que a nossa mente sempre volta para Deus, mas a gente não sabe buscar a Deus. E precisamos do Espírito Santo. Aí, quando nós recebemos Ele como nosso Senhor e Salvador, e Ele começa a habitar dentro de nós, então Ele é o proprietário total da nossa alma. E nós precisamos chegar a essa conclusão de escolher na nossa vida quem nós queremos na nossa vida. Nós ou Deus? Porque nós somos eu e a minha carne. Nós. Deus é Ele sozinho, sem eu. Por isso que Ele diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E negar a si mesmo é você reconhecer que você está sofrendo demais, que você não aguenta mais, que você já foi na igreja, você já fez oração, você ouve louvor, você ouve pregação. E por que você não confia? Por que você não descansa? Por que você não tem uma vida plena das gloriosas virtudes que nós vimos aqui de Cristo? Porque Ele ainda não habita em você. Você ainda não pôs Ele como prioridade. Você ainda não se sujeitou a Ele. E sofremos por rejeitar. Então a nossa conclusão hoje é: venhamos a entender que nós já recebemos desse Pai maravilhoso o seu divino poder, que traz para nós uma vida em abundância, uma vida feliz em Cristo Jesus. Nós conseguimos vencer tudo isso sozinho? Não. Porque é Ele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então nós temos que ter essa consciência. E no 4, para finalizar, ele diz assim: e dessa maneira Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas,
para que você, por elas, se tornem participante da natureza divina e fujam da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Então você vê aqui que há o reino de Deus trabalhando em você e há o reino das trevas trabalhando em você. Então por isso que diz que aquela briga, né? A carne contra o espírito e o espírito contra a carne. E vai ser assim mesmo. Mas quando você se rende, só o espírito trabalha, você para de brigar com as suas cobiças, com as suas vontades da natureza divina, da natureza carnal, e deixa a natureza divina tomar conta, essa corrupção foge. Essa corrupção que é no mundo desaparece de dentro da mente. Porque primeiro ela acontece na mente, depois ela vai na vida externa. Toda a corrupção que a gente vê no mundo aqui, homens, mulheres, situações, começou tudo na mente. Depois ela foi se esparramando para o dia a dia, até se levantar e ser o normal do dia a dia hoje, infelizmente. Então é isso que nós temos que ser, temos que nos empenhar para crescer. E a sua fé na virtude do Espírito Santo e no conhecimento dele. Então, minhas queridas e queridos, é essa palavra que nós temos hoje. Com quem você está andando? Quem está tomando conta de você? Você já teve a oportunidade de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor? Que a vontade é essa. Ele quer tratar você, em primeiro lugar, com amor, com carinho e com paz. Em segundo lugar, Ele quer exercer o seu caráter na sua vida, com longanimidade, providência, provisão, proteção, misericórdia, justiça, e ser o seu justo juiz. E viver todas as providências do céu. Que Deus os abençoe, proteja e os guarde na paz de Cristo Jesus, hoje e para todos sempre. Amém.